Vamos ter que continuar a falar disso, gente. Não tem como, né? O que é que tem aí? Investigação agora... Ô Bolsonaro, mas assim não dá, meu filho. Assim não dá, mas que modéstia. Vai. Reinaldo, a Polícia Federal e a Controladoria Geral da União investigam uma terceira possível fraude envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro em relação à aplicação da vacina contra a Covid-19. Além dos 2 imunizantes que teriam sido aplicados em Duque de Caxias, agora a discussão envolve uma vacina da Janssen que teria sido aplicada em São Paulo, no dia 19 de julho. O posto de saúde já acionou a Controladoria Geral da União para dizer que o ex-presidente nunca esteve no local no dia mencionado. Gente, assim que... que determinação, né? Que determinação para fazer a coisa errada. E sabe o que eu acho espetacular, Vólio Bene, Larissa? Eu realmente acho do balacobaco, né? Veja só, se o Bolsonaro dissesse, bom, eu estou dizendo para os meus fanáticos que eu não me vacinei, mas eu me vacinei. Ô Vólio Bene, seria uma traição, vai. Sim. É claro, seria uma traição. E talvez a sua turma não o perdoasse por isso. Mas agora, sabe o que eles estão aplaudindo? Tudo bem, o resultado nas redes para eles é negativo, é mais crítica do que... Mas sabe o que eles estão gostando no capitão deles, o Vólio Bene, o Larissa? Esse é cabra macho. Falou que não ia se vacinar, não se vacinou mesmo e até fraudou o sistema para fingir que sim. Olhem a que ponto se chegou. Então, quando vocês querem... Isso tem traz características de quase uma alucinação coletiva. Né? Eu vou pular o pendrive, depois a gente volta. A suposta vacinadora do Bolsonaro diz, eu não vacinei ninguém. Vai lá. A técnica em enfermagem Silvana de Oliveira Pereira, que trabalha em um hospital da cidade de Duque de Caxias, nega ter participado de qualquer crime no esquema fraudulento da carteira de vacinação do ex-presidente Jair Bolsonaro. Em entrevista à revista Piauí, ela disse que desconhece a informação sobre uma possível aplicação no dia 14 de outubro do ano passado. A técnica em enfermagem ressalta que deixou o setor de imunização ainda no começo de 2022. A técnica de enfermagem afirmou também desconhecer as 2 pessoas apontadas pela PF como operadoras do sistema de informações que teriam feito a inclusão e a exclusão dos falsos dados de vacinação em Duque de Caxias. Sim, não sei, estão dizendo que poderia ter sido eu ali, mas não fui, eu não vacinei ninguém, obviamente, porque ele está dizendo, não, eu não me vacinei, era fraude mesmo, na prática é isso. Agora, tem também uma acusação, Vólio Bene, que é igualmente grave, que é de coação, né? Tem. Aí é sério, vai. Uma servidora também de Duque de Caxias que afirmou à Polícia Federal que foi coagida a fornecer a própria senha para que o banco de dados da vacinação do município fosse adulterado. A TV Globo apurou que, a partir desse depoimento, a investigação sobre esse esquema de fraude no registro vacinal do ex-presidente Jair Bolsonaro terá uma frente nova e mais aprofundada sobre Duque de Caxias. Hoje, os malotes com as apreensões feitas no Rio chegam a Brasília. Os investigadores agora vão analisar todo o material coletado nos endereços dos alvos, inclusive os celulares apreendidos com o ex-presidente, com o tenente-coronel Mauro Cid, entre outros investigados. Segundo a Polícia Federal, servidores da Prefeitura de Duque de Caxias inseriram no SUS esses dados falsos de vacinação de Bolsonaro. E lembrando que a vacinação na cidade foi uma esculhambação. Né? É tão absurdo isso, né? Porque se poderia dizer assim, mas Vólio Bene, o custo não foi tão grande para a sociedade brasileira. O custo tem sido imenso. O custo foi imenso, o desprestígio à vacinação, isso tudo que fizeram... Foi gigantesco no que diz respeito às mortes,
né, de Covid, mais de 700 mil pessoas. E eu já disse, eu trouxe aqui o dado outro dia, o desprestígio às vacinas transformou o Brasil, que era um exemplo, por exemplo, que era um exemplo de vacinação infantil, exemplo para o mundo. Hoje, na vacinação infantil, o Brasil, na América Latina, só ganha da Venezuela. Na América do Sul, só ganha da Venezuela. Campanhas mentirosas na internet e um presidente da República negacionista. Negacionista a ponto de, tudo indica, levar a sério a própria maluquice. Levando a sério a própria maluquice, acabou por ter assessores que comprovadamente fraudaram o sistema. Sendo ele um dos beneficiários. Agora, é claro, a defesa dele vai tentar provar, ô Volibein, que ele não tinha nada com isso, né? Uhum. Ele? Não. Eu peço para algum subordinado meu, ou melhor, um subordinado meu faz uma coisa que só me beneficia, mas eu digo, fez por conta própria. Quem manda? Cuidado, hein, Mauro Cid, daqui a pouco eu não vou falar com você. Hein? Vai ficar fielzão assim? Não. Vou pro buraco, mas preservo. Aí é com você, né, meu filho? Vamos para 2, vai. Agentes da Polícia Federal também analisam um pendrive encontrado na casa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse material pode ajudar na investigação das vacinas e também de outros inquéritos a que ele responde. Além desse pendrive, outros objetos similares também foram apreendidos na casa dos outros 15 investigados. Bom, tá o pendrive lá também, ninguém sabe, né? Pode ter, o quê? Sei lá. Foto de família. Vocês viram que o Volibein, ele é o menino. Assim, eu já fui, eu confesso que eu pensei em maldade, mas não. Pode ser não foto ter de nada família. também, mano. Pode ser foto de família. Pode ser alguma tradução nova que fizeram de Schopenhauer, na qual ele está interessadíssimo. Provável. Não é isso? Sim. Falar assim, ou então, Bolsonaro, saiu uma versão nova de Kant, a crítica da razão pura, e aí você tem de ler. Põe no pendrive aí, isso daí que é mais fácil de ler. Né? E aí, isso pode interessar, digamos, a filosofia. Não se descarte. Não, gente, aí não, pô, que sacanagem, jura? Cancelaram o evento? Cancelaram. Puxa, olha só, que tristeza. Esse evento que iria reunir os principais líderes da extrema-direita global em Portugal foi cancelado depois de Jair Bolsonaro e Donald Trump não garantirem a presença nesse encontro. A organização era realizada pelo partido Chega, que tentou intimidar o presidente Lula durante a participação dele ali no parlamento do país. A gente tratou desse assunto aqui no É da Coisa. Além de Bolsonaro e Trump, o evento esperava a presença também do extremista italiano Matteo Salvini. Esse partido Chega, é o bolsonarismo de lá. A Assembleia da República em Portugal tem 230 deputados, eles são 12. Os 12 que ficaram vaiando e protestando contra o Lula, por ocasião ali da solenidade, né, da Revolução dos Cravos, o que motivou títulos aqui no Brasil como Lula é vaiado e aplaudido, que eu disse é um título errado. Quando você faz assim, é errado. Você está sendo objetivo para contar uma mentira. Isso é possível, Reinaldo? É possível. Porque, Larissa, se você é vaiado por 12 e aplaudido por 218, primeiro que o vaiado vir à frente do aplaudido já é um erro. Uhum. E quando você cria essa equivalência, você está dizendo que 12, né, que o número 12 é igual ao número 218. E não, eles não são iguais. Título, procura aí, você acha um melhor do que esse?
Aqui se fala tudo. O Bolsonaro, a gente já brincou aqui, né? Fica parecendo o negócio do Al Capone, né? O Al Capone tinha cometido tantos crimes e acabou sendo preso por causa de sonegação fiscal. Tem muita gente falando, olha só, tantas ele fez, né? A gente até usou o exemplo do Pato aqui ontem. E vai acabar caindo por causa de vacina? Não sei, mas há outros inquéritos, né, que envolvem o glorioso ex-presidente. Vai. O ex-presidente Jair Bolsonaro é alvo de pelo menos 30 ações e inquéritos que estão distribuídos no Supremo Tribunal Federal, no Tribunal Superior Eleitoral e também na primeira instância. Os casos são, no STF, o das milícias digitais, o de 8 de janeiro, das joias sauditas, apologia ao estupro no caso Maria do Rosário, incitação ao crime durante a pandemia, vazamento de inquéritos sobre ataque hacker ao TSE e possível interferência na PF. Então vamos lá. Das milícias digitais, relator Alexandre de Moraes. Né? O de 8 de janeiro, relator Alexandre de Moraes. O das joias sauditas. As joias sauditas aí, o processo está em investigação. Né? Para ver o que aconteceu. Apologia do estupro no caso Maria do Rosário. Isso aqui estava, aliás, eram dois. Ele era réu 2 vezes no Supremo, por apologia do estupro e injúria. O relator era o Luiz Fux. A meu juízo, o processo, a partir de um determinado momento, ele, candidato, começou a andar com excessiva lentidão, porque as suas testemunhas de defesa, eu lembro disso muito bem, a memória do tio, olha, a minha memória é melhor do que o cabelo do Fux. Porque aquela... né? Ô, Vólio Bene, quando a gente tem inveja benigna, não tem mal nenhum em falar. Né? Tem inveja daquela cabeleira. Né? E a minha memória é mais vasta do que a cabeleira dele. Começou a andar com muita lentidão. As testemunhas de defesa dele não compareciam e isso ia adiando e postergando o processo. Porque se ele tivesse sido condenado, e ele será, e nem candidato à presidência ele poderia ter sido. Quando ele disse que não estupraria a deputada porque ela não mereceria. Claro, se estuprador eu fosse. Depois deu uma outra entrevista dizendo que ela era muito feia. Então, é uma barbaridade, uma boçalidade. E ali ele virou réu 2 vezes. Isso agora migrou para a primeira instância. Incitação ao crime durante a pandemia e vazamento do inquérito no caso lá do TSE, lembra? Hackers invadiram o TSE, a investigação estava em sigilo e ele levou dados da investigação para uma live e disse que aquilo provava que as urnas não eram seguras, não provava coisa nenhuma, porque não tinha nada a ver com urna. Né? No TSE tem 17 ações, vai lá. É isso, Reinaldo. São 17 ações que incluem o encontro com os embaixadores, possíveis abusos de poder eleitoral durante a eleição do ano passado, divulgação de notícias falsas, ações sobre o dia 7 de setembro do ano passado e ações que investigam irregularidade durante a viagem ao Reino Unido. Aqui, aquela que está mais adiantada e ele vai se tornar inelegível. Mas isso assim, tudo certo como 2 e 2 são 4. Na música é tudo certo como 2 e 2 são 5, né? Aqui é tudo certo como 2 e 2 são 4. Vai se tornar inelegível. Que é aquele caso que ele reuniu embaixadores estrangeiros no palácio. Olha, as urnas, não sei o que e tal. Já está na fase final. Já apresentaram as alegações finais. E agora só falta o julgamento. Vai se tornar inelegível. E aí eles estão um pouco estão aterrorizando. Se ele for inelegível, ele vira um grande eleitor. Bom, meu filho, fazer o quê? Que vire. Mas vai ficar inelegível. Primeira instância, 11 pedidos de investigação contra Bolsonaro pendentes. Né? 10 desses pedidos estavam no STF e foram encaminhados para a primeira instância agora que ele perdeu o foro. E, Reinaldo, por que é que o das milícias digitais não sai, das fake news não sai, fica tudo com o Alexandre? Porque tem gente com foro especial. Tendo gente com foro especial, meus queridos, isso é o que ele atrai a competência, entenderam? Mas explica isso, tio Rei, explico. Então vamos lá. Tem gente que só pode ser julgada no STF. Deputado federal, não sei o que e tal. Isso está certo.
né? Porque senão você pode usar um juiz de primeira instância, alguma coisa, para perseguir pessoas. Então, Valio Bene, eu sou deputado federal, cometo um crime com você, tá? Na sua companhia. Eu sou deputado federal, você não é. O crime é o mesmo, a gente estava junto. Sim. Ainda que a gente não tivesse necessariamente incluído, mas é o mesmo crime. Aí eu vou ser julgado no STF e você vai para a primeira instância. Mesmo crime julgado em instâncias diferentes, juízes diferentes. Às vezes a gente comete o mesmo crime e depois leva penas diferentes, né? Eventualmente um pode ser absolvido, outro condenado. Então a atração da competência permanece no STF. Para mim é tristeza, pô, porque fica lá com aquele careca, entendeu? Que acho que ele não gosta muito de mim, né? Não, E, Rei, ex-presidente, não tem nada disso. Rei, uma né? dúvida que é comum é quando é um caso do presidente no exercício do cargo, durante o mandato, em função do cargo, e depois que ele deixa esse cargo, quando acaba o mandato, esse processo segue no STF ou segue para a primeira instância? Veja só, se for crime de responsabilidade, desaparece. Se for de responsabilidade. Se for crime comum, em princípio ele vai para a primeira instância. Agora, depende também da evolução. Se ele já estiver ali, se tudo já tiver sido investigado, se já estiver em fase conclusiva, para julgamento, permanece no foro original. Tá? Tá claro? Tá. Se for crime de responsabilidade, aqueles que dão impeachment, sumiu. Se for crime comum, perde o foro especial, vai para a primeira instância. Agora, não vai para a primeira instância se esse crime tiver outros que cometeram esse crime em associação com outros que têm foro especial. Aí diz assim, não, foro especial, desse, daquele, puxa para mim, você também. O Valio Bene me faz essa pergunta, você imaginou se eu não sei? É. Eu sei que você sabe. Mas é para fazer mesmo. Se eu não souber, eu falo. E a Erika Hilton, a deputada Erika Hilton, que aliás eu entrevistei para o meu podcast, uma entrevista brilhante, vocês vão adorar, ela entrou com um pedido, vai lá. Um ofício enviado ontem à embaixadora dos Estados Unidos no Brasil, Elizabeth Bagley, pede que a diplomacia americana abra uma investigação contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa dele, Michele Bolsonaro, assim como contra o ex-auxiliar de ordens Mauro Cid Barbosa. E o documento pede ainda que se avalie suspender os vistos que permitam a entrada desse trio no país. A solicitação foi enviada por meio da Câmara pela deputada Erika Hilton, do PSOL em São Paulo, com base nas suspeitas de adulteração de certificados de vacinação para entrada nos Estados Unidos, informações reveladas na operação deflagrada pela Polícia Federal. No documento, Erika Hilton afirma que é preocupante a possibilidade das possíveis irregularidades cometidas por Bolsonaro configurarem ilícito também nos Estados Unidos, uma vez que, segundo a parlamentar, quem entra no país se submete ao risco de ser punido caso cometa fraude nos documentos apresentados para essa entrada. Ou a única coisa aí, e não está claro mesmo, porque assim, vocês concordam que o Bolsonaro, ele é atrapalhado até para fazer bagunça? Não é isso? Sim. Ô Larissa, Oi. as meninas, hoje está tudo igual, graças a Deus. Mas antigamente, no meu tempo, Larissa, no meu tempo já faz tanto tempo. Eu já falei dessa circunstância aqui. Não Valio Bene, que sempre foi um menino educado, respeitoso e tal, mas eu era meio maloqueiro. E, mesmo com essa cara de coxinha, era meio E aí mesmo para fazer coisa errada, Valio Bene, tá errado. Mas tem gente que faz errada a coisa errada. Você entendeu? Gente atrapalhada. Sim. Sempre tem um bobalhão. Já contei a história aqui das bombinhas de 10, que vocês não devem soltar no banheiro, nunca mais. Mas a gente soltava. Eu fui suspenso uma vez. Porque era bombinha de 10, a bombinha que não fazia nada, só fazia barulho. A gente achava engraçado. Aí um dia um idiota lá pega e solta uma bombinha de 50, né? Isto é, 5 vezes aquela de 10. Resultado, quebrou a bacia. Foi todo mundo de gancho. E a diretora veio em cima, adivinha quem contou? O próprio. Isso. E aí dedou todo mundo. Tem gente que é atrapalhado para fazer atrapalhação.
E é o caso do Bolsonaro. Por que eu estou falando isso? Porque veja só, ele entrou nos Estados Unidos como presidente, certo? Como presidente, ele nem precisava do atestado de vacina, porque ele era ainda presidente. Agora, sei lá, se pretendendo permanecer lá e aí a vacinação era necessária, criou essa lambança toda, não está claro. Não está claro. O fato é que ele foi estupidamente fiel à sua turma. Não se vacinou. E incentivou que outros não fizessem.